E saúde, apoio cultural, Unimed Fortaleza, cuidar de você, esse é o plano. Unimed Odonto, completa a sua saúde. Um adulto ficar concentrado em uma única coisa hoje em dia tem sido um desafio. Agora imagine uma criança. O boletim da escola chega e as notas baixas predominam. A observação da professora é de que o estudante vive no mundo da lua. Na vida adulta, os compromissos são esquecidos e uma palestra torna-se difícil de ser acompanhada. Seja por ansiedade, estresse, falta de interesse na atividade ou preocupação, algumas vezes a capacidade de concentração fica enfraquecida. O Vida e Saúde de hoje vai conversar com especialistas sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que é, quais as causas, como tratar? Qual é o papel da escola e da família no tratamento de crianças e jovens com esse problema? Qual a melhor forma de trabalhar o estigma que esse distúrbio traz, por muita gente acreditar que é uma doença inventada? Vamos saber ainda como funciona o serviço do Hospital de Saúde Mental de Messejana, que atende esses pacientes. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade surge na infância e pode acompanhar a pessoa por toda a vida. O diagnóstico, muitas vezes tardio, pode atrapalhar o desenvolvimento das crianças. Eriane começou a perceber logo cedo que o filho Ícaro não estava desenvolvendo da mesma forma que os outros meninos da mesma idade. Segundo a mãe, Ícaro demorou a começar a falar, tinha problemas de memória, o que resultou no aprendizado. Hoje, aos 10 anos, o menino ainda não consegue ler. Então, Eriane decidiu procurar ajuda. Ícaro foi diagnosticado com um transtorno do déficit de atenção. Porque é um pouco assim, o que a gente não quer, né? A gente quer que o filho da gente, aprenda a ler, aprenda as coisas fácil e tudo. Hoje, Ícaro faz um tratamento à base de medicamentos para depois começar um acompanhamento com um psicólogo e um psicoterapeuta. Com essa medicação, tá melhor um pouco, entendeu? Tá melhor um pouco. Mas aí vou voltar ele no médico para avançar o tratamento. Inquietude, dificuldade de concentração, notas baixas na escola e esquecimento são alguns dos sintomas mais comuns do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas sofrem com a doença. Um tratamento adequado é um trípode multimodal se chama, tá? Que é psicoterapia como primeira eleição, psicoterapia, um transtorno psicológico, um tratamento psicológico, que ajude a pessoa a assumir suas dificuldades, tá? E a superar suas limitações, tá? Com recursos específicos. Se é necessário, não sempre, se é necessário, se ajuda com medicação complementar, tá? E o terceiro elemento do tratamento é a psicoeducação, que é informar a professores, pais, a la población de qué es ese trastorno, cómo se manifiesta, como proceder, como adaptar a educação. Segundo esse psicólogo, fundador do Núcleo de Inovação e Pesquisas em TDAH da Universidade Estadual do Ceará, diferente do que muitos pensam, é possível chegar a uma cura para este transtorno. Quando esses sintomas de TDAH estão controlados por a pessoa mesma, porque fez sua psicoterapia adequada e conseguiu recursos para superar essas dificuldades por ele mesmo, com ajuda profissional, esse transtorno pode se curar. Quando dependem de um medicamento solamente para controlar o transtorno, o sintoma, aunque esse medicamento funcione muito bem, esse transtorno está curado, está controlado. Então, por isso é importante. Tem cura? Sim. O que não tem, entender que sempre uno va, unas características neurobiológicas que sempre não vai ter, tá? Como a dislexia. Uno pode superar a dislexia, pode aprender a ler e escrever, mas sempre vai ter algumas dificuldades.
Então, o que é o distúrbio do déficit de atenção? Quais são as causas? Como tratar corretamente? Sobre esse assunto, eu converso agora com o médico neurologista infantil do Instituto Hippocampus e professor do curso de graduação em medicina da Unifor, Sávio Caldas. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado pelo convite. Então, doutor Sávio, o que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Eu queria que o senhor pudesse esclarecer para a gente, principalmente, quais são os sinais que a criança dá que pode despertar essa atenção especial. Então, Alexandra, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e agora tem ainda mais uma adição, que é a impulsividade, é um transtorno, como o próprio nome diz, a partir do momento em que ele causa algum tipo de repercussão negativa na vida daquela pessoa. Basicamente, as características se iniciam na primeira infância, né? A gente percebe que essa criança tem uma dificuldade na concentração, nas tarefas de casa, desde da escola, né, como tarefas do dia a dia mesmo, né, das rotinas do lar. Além disso, ela não consegue desempenhar essas tarefas? Ela não desempenha de uma forma a contento, como a gente espera, né, e se a gente for comparar com as crianças da mesma idade. Então, da mesma forma que ela não se concentra muito tempo para uma leitura, para um filme na televisão, né, ou até mesmo para fazer algum tipo de brincadeira que ela precisa ficar em silêncio, como um jogo de tabuleiro, né, ou um jogo de cartas, ela pode ter essa dificuldade de concentrar, mas ao mesmo tempo ela pode ter um comportamento de ser muito agitada, ser muito... vamos dizer assim, hipercinética, como a gente fala na medicina. É aquela criança que não fica sentada muito tempo num lugar que exijam como uma missa, uma aula, né? Até no cinema mesmo, que não deixa de ser uma atividade, né, de lazer. Mesmo em atividades de lazer, a criança não consegue permanecer ali o tempo que precisa para ficar concentrado, para poder aprender, assistir a aula, enfim. Então, a partir do momento em que a gente percebe que essa criança ela tem essa dificuldade de se manter naquela tarefa, né, que perde os detalhes porque é uma desatenção tão grande que ela não consegue perceber detalhes e por isso ela comete erros frequentemente na leitura escrita, né, nos desenhos, enfim. A gente começa a suspeitar daquilo, né, do transtorno de déficit de atenção, e aí, eventualmente, com a avaliação médica e dos profissionais terapeutas, né, que acabam trabalhando de forma interdisciplinar, a gente consegue fechar um diagnóstico. A origem ainda é um mistério para a medicina, porque existem correntes americanas e europeias que discutem ainda a origem, né, assim, a etiologia, como a gente fala, né? De onde que vem? Se sabe hoje em dia, se defende que existem alterações genéticas que modificam alguns receptores de neurotransmissores, que são substâncias que regulam o nosso funcionamento, e essas crianças e adultos, né, futuros adultos, que vão ter essa alteração desses receptores, eles estão mais susceptíveis em ambientes em que eles são mais exigidos, mais cobrados, de manifestarem esses comportamentos de desatenção, de impulsividade e de hiperatividade, mais do que aquelas crianças da mesma idade. E esse é o nosso grande desafio, né? É de dar um diagnóstico de forma correta, né? Para que seja abordada de forma correta, com o mínimo de danos, né? Para que não seja um transtorno na vida dessa criança, e diferenciar daquela criança que simplesmente é uma criança mais levada, mais brincalhona, mais inquieta, isso. E qual é o limite, assim? Porque é normal, as crianças hoje são muito espertas, elas percebem tudo assim muito rápido, são logo muito cedo submetidas a brinquedos eletrônicos, não é? Então, é comum a gente ouvir a queixa de pais dizendo, esse menino não fica quieto um segundo, é muito inquieto, não para um minuto, né? Então, assim, como é que a gente consegue perceber, e o pai deve ficar com aquele sinal de alerta, o que divide o comportamento normal, né, de uma criança que é simplesmente inquieta, própria da idade, e de alguém que tem realmente, assim, sinais de um transtorno? Esse é o nosso grande desafio, quanto profissional da saúde, na neurologia e na psiquiatria infantil, de fazer essa diferenciação.
O ponto de corte, vamos dizer assim, né, o que vai nos diferenciar para fechar esse diagnóstico e abordar de forma medicamentosa e não medicamentosa, é o tipo de prejuízo que essa criança tem no seu dia a dia. A gente pode pensar assim, é uma criança que tem notas baixas na escola. E aí eu penso assim, mas ela tem nota baixa por quê? Que esse é o grande motivo que leva os pais ao consultório médico. Ela tem nota baixa porque ela não se concentra de forma alguma na hora da sala de aula. Mas é uma criança que está sentada numa posição que não é apropriada para ela, porque ela pode ter um problema de visão, ela pode ter um problema de audição, né? Ou simplesmente ela está numa sala onde o professor ele acaba não tendo um controle ideal sobre o aluno. Eventualmente ele pode ter outras situações como uma dislexia, quer dizer, problemas específicos de aprendizagem. Mas em casa, ele, sem aquele barulho todo da brincadeira das crianças e tudo, ele consegue sentar e fazer uma leitura de 40 minutos sem prejuízos. E quando a gente pergunta, e aí, o que você leu? Vamos conversar sobre o assunto. A criança fala de uma forma como se não houvesse nenhum tipo de prejuízo. Então, isso causa algum transtorno? Causa, mas é específico na escola. Em casa, ele não tem prejuízo, ele consegue recuperar. Então, é outro aspecto que a gente precisa ter cuidado. Até que ponto o meio ambiente em que a criança está inserido influencia para que ele tenha um insucesso escolar, um insucesso dessa performance, desse funcionamento, né, em um ambiente específico. Então, buscar o feedback da escola e acompanhar de pertinho o desenvolvimento do filho, principalmente nos primeiros anos da vida escolar, é fundamental, não é, doutor Sácio? Sem dúvida. A escola é parceira, né, da família e dos profissionais de saúde. Não adianta a gente querer fazer um diagnóstico e não ter essa ajuda da escola para abordar de uma forma mais completa as dificuldades que a criança tem. Então é primordial que eu perceba que a criança tem uma diminuição da performance, do funcionamento, tanto na escola quanto em casa. Não adianta ter em um só lugar. Eu tenho que ter em vários ambientes para dizer assim, não, a criança tem realmente algum transtorno. Que aí a gente tem que lembrar que transtorno é quando existe algum prejuízo daquela característica que a criança possui. E esse transtorno, ele sempre se manifesta na infância ou é possível ele se manifestar na adolescência, na vida adulta somente? Então, por critérios arbitrários, ou seja, por uma convenção dos médicos neurocientistas, a gente começa o diagnóstico com esse quadro na primeira infância, né? Existem parâmetros que em consulta médica a gente vai avaliando como se fosse um checklist de características, desde não se concentra muito tempo sentado, não consegue esperar a sua vez na fila, não consegue prestar atenção a detalhes e comete erros por falta de atenção e tal. Então tem uma série de quesitos que nos direciona e a partir de uma contagem específica de parâmetros a gente pode chegar a esse diagnóstico. E a idade, né, em torno dos 5, 6 anos, que é quando a criança entra na escola, mais ou menos nesse período, né, na fase escolar, é que a gente começa a perceber prejuízos maiores e aí a gente consegue já pensar num diagnóstico. Então, em torno dos 5, 6 anos é uma idade bacana para que a gente consiga, com uma certa segurança, fazer essa avaliação. Até porque a criança frequenta os dois espaços, né, o espaço escolar e o espaço Mas então não existem casa. casos assim que a criança tem uma infância normal e só na adolescência desenvolve o transtorno. Em Não, geral, ele começa na infância mesmo. Na infância. Normalmente, quando a gente tem esse tipo de relato, é porque a criança ela não foi bem observada num primeiro momento. E só depois, quando o prejuízo já é bem maior, né? Exatamente, é que os pais, a família conseguem perceber. Até porque, como eu falei, é algo que tem um fator genético, né, que vem com a criança. Então, ela nasce com aquilo. Ela nasce com essa característica. Entendi. Eu não acredito em doença, eu acredito numa característica que pode ser trabalhada, organizada e com a ajuda das terapias, né, a gente ter essa possibilidade de um funcionamento dentro do que a gente espera para essa criança. Perfeito, doutor. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas no próximo bloco, como o déficit de atenção pode ser percebido na vida adulta. Não sai daí, a gente volta já.
Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. É possível encontrar adultos que se queixam de serem muito distraídos e que isso acaba atrapalhando a própria vida. No entanto, o problema passou desapercebido na infância e na adolescência, como nós falamos agora há pouco. Então, como é que se encaminha o diagnóstico nesse caso? Doutor, sabe qual é a melhor maneira de tratar e de se acompanhar o paciente que só consegue perceber esse déficit de atenção e hiperatividade numa fase mais para frente, assim, na adolescência ou mesmo na vida adulta? A vida adulta, né, é uma situação assim que, como na infância, também existem muitos códigos sociais, exigências no trabalho, né, e o adulto e o adolescente, sobretudo, num período que é natural da transição da infância para essa vida adulta, o adolescente por si, ele já passa por várias transições de comportamento, de situações que antes ele se vivenciava quanto criança, agora mais uma cobrança, uma exigência, e aí muitas vezes esses sintomas, né, e esses sinais do TDAH, eles afloram nesse período. Então a criança que até então ia muito bem, mas era limítrofe na escola, não tinha tanto prejuízo no português, mas a matemática já não se concentrava tão bem, não era tão bom de memorização, se dava melhor nas provas de escrever do que nas de marcar, né, porque ele não precisava ler tantas coisas. Pode chegar nesse período do pré-vestibular, da vida adulta, e ele começar a perceber que aquelas dificuldades foram exacerbadas, né, foram mais, vamos dizer assim, mais percebidas. E aí é nesse momento em que ele vai procurar ajuda, normalmente de um psicólogo, para dizer assim, eu estou muito esquecido, eu não estou conseguindo trabalhar porque eu esqueço das coisas que me pedem e durante o funcionamento do expediente eu acabo deixando de fazer uma coisa ou outra e meu chefe tem me cobrado, acho que eu estou estressado. E tudo isso realmente ele é válido, o estresse, a ansiedade, porque ele contribui para o transtorno se agravar, e né? ele acaba sendo um alimentador também do transtorno. Porque uma vez que a gente está sob estresse, sob preocupação, ansiedade, a gente acaba tendo um funcionamento um pouco mais prejudicado. Então, o que a gente acaba percebendo é que as queixas basicamente são essas e ele tem que procurar ajuda médica. Doutor, e como é que é o tratamento para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? O tratamento, eu costumo dizer lá no consultório, nos ambulatórios, enfim, nas palestras, nas aulas com os alunos, que o transtorno ele não é uma doença. Nós não acreditamos em doença, ela é uma característica genética. E como toda característica genética, nós não temos como curar algo que já vem no nosso intrínseco, no que faz parte, como característica. Então a gente pode modular, a gente pode organizar esse funcionamento. E aí o tratamento, vamos dizer assim, para ficar mais claro, organizar isso, a gente organiza através de 2 métodos. Seria o método não farmacológico, através das terapias, de um treinamento que a gente chama, né, que se perpassa pela psicoeducação tanto dos familiares quanto da escola, que são copartícipes importantes nesse processo, e da criança, né, em treinamento com um psicólogo, um psicoterapeuta, eventualmente um fono, um terapeuta ocupacional com abordagem integração sensorial ou fisioterapeuta, e em contrapartida, às vezes a gente precisa realmente medicar. O que é consenso na literatura médica, né, e que é realmente uma função do médico, é a avaliação, diagnóstico e medicação. Se sabe que o tratamento, vamos voltar a falar tratamento como abordagem, ela é feita com os 2 braços, o braço medicamentoso e o braço não medicamentoso. Então, o consenso é remédio, e existem medicações específicas, né, medicações que são utilizadas de forma controlada, e não só porque são medicamentos de controle médico, mas que são adaptados para cada situação, né, que a criança, o adolescente ou mesmo o adulto precise, e o treinamento com a psicoterapia. Então são as 2 coisas, medicação mais
o tratamento psicoterapêutico. Então, doutor Sávio, como é algo que, como o senhor falou, faz parte da pessoa, é uma característica genética e não tem cura, né? A pessoa precisa desse acompanhamento, de tomar medicação a vida inteira? Ou chega um momento que ela consegue controlar, tem um domínio, digamos assim, das situações e consegue, assim, conviver bem com o transtorno sem que ele cause prejuízos? Sim, existem casos, né, que a gente comumente vê em consultório de adolescentes e adultos que conseguem ficar sem medicação, né, e mantendo só o acompanhamento psicoterapêutico para tentar diminuir, dirimir as ansiedades, né? Amanhã eu vou fazer uma prova, vou fazer uma entrevista para um concurso, e aí isso me causa ansiedade, aí acaba exacerbando a dificuldade de manter uma concentração numa prova, uma coisa parecida. A medicação, ela deve ser utilizada, né, mas não necessariamente a vida toda. A gente pode utilizar por alguns períodos em que a criança, o adolescente consegue fazer essa reorganização funcional, né, para diminuir os prejuízos que o transtorno causa, e a partir daí a gente pode avaliar a possibilidade da retirada de medicação, né, até porque, como a gente fala, não há uma necessidade de medicar para um controle tão importante. A intenção é que a gente desenvolva nessa criança, nesse adolescente, uma autonomia, uma independência. Uma habilidade de lidar com o próprio transtorno. Para que ele tenha uma performance adequada para o resto da vida. Eventualmente a gente precisa voltar a medicar na vida adulta por um período, mas isso é uma coisa que é muito artesanal, é muito de caso a caso. Não existe uma fórmula mágica em que todo paciente com déficit de atenção e hiperatividade precisa tomar remédio e precisa tomar e fazer terapia por muito tempo. Não, isso varia muito de caso a caso. E me diga uma coisa, esses medicamentos, eles provocam efeitos colaterais? Eles podem provocar efeitos colaterais. Tem crianças mais susceptíveis a efeitos colaterais e na grande maioria são efeitos colaterais que a gente, diminuindo uma dose, a gente consegue fazer um controle e a criança tem uma melhora dos sintomas sem ter prejuízos. E basicamente são sintomas muito fáceis de identificar, é basicamente dor de cabeça, uma perda de apetite, basicamente é isso. E não são medicamentos que viciam, que deixam a pessoa dependente quimicamente dessa medicação. Doutor Sávio, essa característica genética, ela costuma se manifestar com mais frequência em homens ou em mulheres? Existe essa questão de gênero também? Existe na verdade uma diferença da manifestação clínica que esses pacientes apresentam. Normalmente o menino, né, no sexo masculino, a criança ela tende a ser mais hiperativa. Então é aquele menino que costuma ser aquele menino mais levado, danado, que não, olha doutor, ele não para quieto, ele se ele sentar, parece que tem um fervilhão na cadeira dele, porque ele vira para um lado, vira para o outro, quer levantar e quer subir nos móveis e quer subir. É muito comum o menino ter esse perfil. A menina vai menos ao consultório porque ela tem um perfil mais desatento. Então é aquela menina que ela é mais quietinha, ela é mais na dela, ela é mais calada e tudo, ela vive no mundo dela, é engraçado e tudo, é muito comum isso. E a performance escolar diminuída, porque também na sala de aula não consegue absorver. Ela acaba indo para o mundo da lua e nessa história ela não tem um bom resultado. Isso são dados de literatura médica e que a gente realmente acaba observando no consultório, né? Mas a criança pode ter, o menino pode ser tanto desatento quanto hiperativo, da mesma forma que a menina. Ela pode ser tão hiperativa ou desatenta quanto o menino. Não tem uma obrigatoriedade dessa distinção. Uma vez fechado o diagnóstico, doutor, e quando há necessidade de indicar medicações, né? Esse tratamento costuma dar resultado rápido? Costuma. A gente tem Quanto tempo, mais ou menos? É uma pergunta um pouco ingrata para a gente, né, na medicina, porque a resposta ela é muito individual. Mas depende de outros fatores, né? Isso. A família, a escola, como o senhor bem falou. Isso. Precisam colaborar, né? Se a gente tem uma rede, né, de apoio a essa criança, com a família engajada, a escola preocupada nas adaptações curriculares que demandam, né, por conta do transtorno, a gente consegue ver em questão de 2 a 3 meses uma melhora da performance, sobretudo escolar,
assim, considerável. A gente consegue mensurar uma melhora através de escalas também, o que a criança apresentava antes e começa a ter uma melhora da performance, né, do funcionamento depois de 3 meses, em média. Qual é a orientação, doutor, que o senhor pode deixar aqui como mensagem ou sinal de alerta para os pais, né, que têm criança pequena e que precisam estar muito atentos, né, e também para aquela pessoa que tem esse transtorno, assim, de repente não foi tratado no início, né, na infância, mas agora, ouvindo a nossa entrevista, reflete um pouco e se pergunta, será que é o meu caso? Né? Então, que conselho, que orientações o senhor poderia deixar para os nossos telespectadores? Eu acho que, basicamente, a gente tem que pensar assim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno que é extremamente controlável, que existem maneiras de se lidar com essas dificuldades e se ter uma vida normal. A partir do momento em que a família, o pai e a mãe, se livram de preconceitos e de preocupações e veem aquela criança com a necessidade de ajuda, né, eu acho que esse é o primeiro passo que os pais podem dar, né, de querer ajudar aquela criança e não colocar a culpa só na escola ou porque não tenho tempo, ele é agitado, ele é desatento porque eu não dou atenção. Então, os pais precisam ser pais, né, precisam estar ali na orientação. E a partir do momento em que eles suspeitam de que essa criança tem um funcionamento diferente do primo, do sobrinho, dos outros coleguinhas da escola e a própria professora aponta aquilo, é procurar um profissional para que ele seja esclarecido. Não necessariamente aquela criança que está passando por uma situação de dificuldade escolar, ela tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas né? também não custa nada procurar um profissional e checar isso, porque se tiver, o tratamento precisa começar rápido. Isso, né? Para que não aconteçam prejuízos, a gente precisa abordar e tratar. E o adulto, lembrar que sempre há tempo para a gente correr atrás de eventuais prejuízos que aconteceram na nossa infância e adolescência. E existem sim tratamentos mais rápidos, mais breves, que podem ajudar, né, e adaptar melhor o funcionamento desse adulto profissional, que às vezes é até pai. Inclusive, é comum a gente diagnosticar o filho e o pai, durante a consulta, dizer que tinha todas aquelas características, né, que a criança está apresentando naquele momento, que o filho está apresentando. Então, o que confirma mais ainda esse potencial de herdabilidade, de algo genético que tem para ser feito. Então, de forma geral, é procurar o profissional adequado, o psiquiatra infantil ou o neurologista infantil, que são os profissionais verdadeiramente habilitados ao diagnóstico médico. Perfeito. Doutor Sávio, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Agradeço. Espero que tenhamos outras oportunidades. Sim, estou às ordens e obrigado. No próximo bloco, por que algumas pessoas insistem que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma doença inventada? A gente volta já. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade repercute na vida da criança e do adolescente e pode levar a prejuízos em múltiplas áreas, como a adaptação ao ambiente escolar, que já havíamos falado anteriormente. E como é que a escola pode orientar a família dos alunos que passam por esse problema? Veja na reportagem. Números decimais valem as regras. Guilherme estuda nessa escola desde pequeno, mas foi no 3º ano que as professoras começaram a perceber no menino uma agitação fora do comum dentro da sala de aula. Ele estava sempre buscando outra coisa, não é? Se era um momento de contação de história, ele tinha dificuldade de ficar sentado ou de ficar escutando atentamente. Ele escutava um pouco, mas ele logo queria se movimentar na sala, queria outra história, já queria outra atividade. E a ansiedade. A gente procura ver do que é que ele gosta mais. Segundo a diretora da escola, a mãe procurou ajuda logo quando soube que o menino precisava de um acompanhamento profissional. Guilherme foi diagnosticado com transtorno de atenção e hiperatividade, também chamado déficit de distúrbio de atenção.
A gente escuta falar, mas a gente não acha que vai acontecer com seu filho. Você vê que é uma coisa distante, né? Você vê na internet, lê alguns textos sobre educação que fala sobre o problema, mas você não acha que vai ter dentro de casa esse problema. O que eu percebia de vez em quando era que eu ia explicar uma matéria, de um exercício, aí ele dizia, não estou entendendo, repete. Que eu achava até que era brincadeira dele. Eu digo, tá brincando, porque eu acabei de te falar isso e tu não captou. Esse nosso procedimento de ter dentro da escola profissionais da área da saúde veio da grande dificuldade que a gente sentia, embora fizesse todos os esforços para que as crianças aprendessem, e elas não conseguiam aprender. Então, eu vi que só a pedagogia sozinha não era capaz de vencer todas as dificuldades dos alunos dentro da sala de aula. A partir desse instante, quando a gente começou a trabalhar com esses profissionais, a gente começou a orientar as famílias. As famílias passaram a receber os nossos encaminhamentos para procurar profissionais da área da saúde para poder começar o mais cedo possível o tratamento com essas crianças. O TDAH não tem cura, mas os efeitos desse problema podem ser minimizados. A escola atua como coadjuvante através da educação inclusiva. A gente faz observações diretas em sala de aula, observando tanto questões ambientais, onde o aluno se encontra inserido, como o local onde ele está sentado, que influencia bastante na dispersão do aluno. A gente evita com que esse aluno sente próximo à janela, próximo à porta, e ele venha sentar próximo junto ao professor. E aí a gente traça estratégias, visando a qualidade de vida do aluno, E aí a gente trabalha juntamente com os professores e os funcionários, para que eles possam ter um domínio, para estar trabalhando junto com o aluno. No caso de Guilherme, a aceitação da família contribuiu para que ele apresentasse progressos a cada dia. Eu sempre gosto de lembrar para ele que o mais importante não é a nota, E que eu estou ali do lado dele para ajudá-lo. Sempre eu digo para ele, meu filho, eu estou aqui para te ajudar. Vamos vencer juntos essas dificuldades, A parceria entre a escola e os pais nem sempre acontece. É difícil mesmo eles virem para dentro da escola, até porque alguns não aceitam, e não querem ver e perceber, alguns comprometimentos que seus filhos venham a ter dentro de sala de aula. Pequenas atitudes no cotidiano e exercícios de fonoaudiologia contribuem para melhorar a fala e a escrita. A gente prepara tanto os professores que vão receber o aluno, a gente conversa, a gente fala um pouco sobre o que é o TDAH para que eles possam conhecer. A gente cita as características e a gente orienta que eles façam um trabalho, digamos, de mais atenção, demandar mais atenção, esclarecer, falar sempre perto do aluno, olhando para o aluno, para que ele possa sentar sempre próximo à lousa e ao professor, citar diferentes exemplos para o que ele está passando. Se o aluno não entende, então ele cite de uma outra forma, até que aquela criança possa entender o que está sendo passado. No dia de avaliações, os alunos ficam em uma sala mais silenciosa, que sejam bastante claras, porque quando eles estão numa sala de aula com muitos alunos que tem muita informação, eles se dispersam muito. Eles se dispersam com caneta, é uma borracha que cai, é alguém que passa, então tudo dispersa. A gente coloca eles em uma sala com menos informações para que eles possam se concentrar melhor. Não há cura definitiva para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, segundo a literatura médica. Mesmo que os sintomas se reduzam e até deixem de se manifestar, com o passar dos anos, os especialistas orientam o acompanhamento. E existe a possibilidade de ter qualidade de vida, conviver bem com o transtorno. Sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador do Núcleo de Atenção à Infância e Adolescência do Hospital Mental de Messejana, o psiquiatra, terapeuta cognitivo e comportamental, Dr. Alexandre de Aquino Câmara. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado pelo convite, Alexandre. Então, doutor, como é que é possível trabalhar o estigma, que é muitas vezes criado em torno do paciente que sofre com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Essa questão do estigma é interessante porque ela remonta do estigma dos transtornos psiquiátricos de uma maneira geral, O que a gente vem percebendo com o passar do tempo é que isso tem até melhorado muito, principalmente assim na clínica do adulto. Mais pessoas estão procurando para se tratar para depressão, para transtorno de ansiedade. Isso já não tem mais
ainda tem um pouco de resistência de procurar ajuda, mas não tanto. Mas quando fala na infância e adolescência, ainda tem muito essa questão, né? Os pais ainda ficam naquela negação de que não, meu filho não pode ter um problema, né? Deve ser alguma outra coisa, né? E muitas vezes isso também... Isso é momentâneo, vai passar, né? Exatamente, é uma fase, né? Então a gente escuta muito essa história, né? De que é uma fase, vai passar. E às vezes esse estigma, ele é fomentado por até outros profissionais, né? Que ficam... fazendo críticas do tipo, estão rotulando as crianças agora com TDAH e tal. E o que eu costumo dizer para essas pessoas é que essas crianças, elas costumam ter rótulos muito antes disso. Elas são rotuladas de burras, são rotuladas de lesadas, são rotuladas de desatentas, né? Então, será que esse rótulo é um rótulo melhor do que um rótulo de receber um diagnóstico e saber que tem um jeito para isso, né? Então, eu acho que uma das formas de a gente tratar esse estigma é com educação, né? Programas como esse, em que a gente possa estar levando esse tema para a população, para ver que isso não é nada demais, é um problema que, como o Dr. Sávio falou no bloco anterior, que tem uma resposta ao tratamento excelente, né? A criança pode ter um outro destino assim no futuro dela com o tratamento. Até a gente viu na reportagem a mãe do garotinho que tem esse problema, não é? Ela dizendo que às vezes pensava que ele estava brincando. Ela explicava uma coisa para ele não entendia, e ela achava que era uma brincadeira e que ele estava inventando, né? Tem muita essa coisa de as pessoas acharem que o transtorno é uma invenção. Como desmistificar isso, doutor? E como é que os pais devem lidar com essas situações? Ainda tem muita gente que alimenta uma ideia de que estão dando esse diagnóstico para poder vender remédio, né? Porque existe uma pressão da indústria farmacêutica de querer vender medicação para tratar TDAH, né? E, na verdade, isso é uma grande bobagem, porque se a gente for olhar até historicamente, as primeiras descrições médicas mesmo de TDAH, a primeira descrição médica publicada em um artigo internacional é uma publicação que data de 1902. Foi um pediatra, George Steele, que publicou na revista o Lancet, que até hoje é uma das revistas de maior importância na medicina, né? Casos de crianças que tinham dificuldade de se concentrar, que tinham dificuldade de ficar quietas em determinados momentos. E isso é muito anterior ao surgimento de medicações que pudessem trazer algum benefício em relação a esse problema, né? Então, a medicação ela não foi uma coisa que... surgiu a medicação e aí inventaram um remédio para poder aquela medicação ter uma doença para aquela medicação, né? Então é uma grande bobagem, na verdade, alimentar essa ideia. Quem trata realmente as crianças e os familiares, né? Eu sinto principalmente pelos familiares, porque às vezes eles lidam com pessoas que falam esse tipo de coisa e ficam alimentando um sentimento de culpa, como se eles fossem pais ruins, pais que não souberam educar, o filho está desse jeito por culpa de vocês. E não tem nada a ver com essa questão da criação, né? Eles são figuras importantes no desenvolvimento da criança, mas a gente está falando de um problema que tem base genética, né? Tem alterações neuroquímicas, tem alterações neurobiológicas que justificam essas dificuldades. E, doutor, como é que deve ser a sociabilização da criança, do adulto que tem esse transtorno? Porque muitas vezes ele se isola, né, em alguns momentos, e a sociabilidade deve ser estimulada, né? De que maneira? Esse é um outro ponto que às vezes as pessoas esquecem de avaliar, né? Muita gente foca muito a questão do prejuízo na escola, né? O TDAH, o problema do TDAH é porque a criança tira nota baixa, tem prejuízo na escola, e na verdade a gente vê que esses sintomas da doença, elas influenciam nessa questão da sociabilidade, né? São crianças que por às vezes terem um jeito mais desajeitado, ou às vezes por serem esquecidas mesmo, né? Acabam sendo vítimas de bullying por conta de alguns colegas que ficam fazendo brincadeiras com essas características delas, né? E às vezes isso gera sentimentos de tristeza, de baixa autoestima, faz com que a criança não consiga se adequar de forma plena ali àquele grupo e acabe se isolando e gerando até outros quadros psiquiátricos, né? Por decorrência desse problema. Doutor, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é comum ele se manifestar juntamente com algum outro transtorno psicológico? A comorbidade, como a gente fala, né, a presença de um outro transtorno associado, ela é muito frequente, né? Assim,
Os quadros psiquiátricos que estão mais comumente associados a TDAH são transtornos que a gente chama de transtornos disruptivos, que, por exemplo, transtorno opositor desafiador, que é muito frequente, mas não só os transtornos disruptivos, transtornos de humor e transtornos de ansiedade também estão muito frequentes, algumas vezes a comorbidade podendo chegar a 30% a 40% dos casos, né? Então, é um quadro que tem que ser bem avaliado, porque muitas vezes são sintomas que se somam e você fica focado só no TDAH e esquece que tem outras coisas que podem estar contribuindo para aquela manifestação de sintomas, né? Então tem que ser também visto de perto e, no caso, se for necessário fazer alguma intervenção farmacológica, também tem que ser tratado. E eu gostaria agora que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é que é o atendimento no Hospital Mental de Messejana. Vocês dispõem de oferta de serviços para a população? Pronto. Lá no hospital nós temos o Núcleo de Atenção à Infância e Adolescência, que é o NAIA, né, um serviço de referência em atendimento de psiquiatria da infância e adolescência no estado do Ceará. A gente atende pacientes não só aqui da capital, da região metropolitana, mas atendemos pacientes de todas as cidades do estado do Ceará, né, juntamente com a ajuda dos serviços municipais, né, que são os CAPs infantis. E é um serviço que conta com profissionais da área da psiquiatria, residentes de psiquiatria que estão em formação e aprendendo com essa formação, psicólogos para fazer psicoterapia, psicopedagogos que fazem parte do serviço para fazer essa abordagem também na questão pedagógica, né, e que conta com ambulatórios gerais e ambulatórios especializados. Como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse serviço, doutor? Nós temos uma lista de triagem, né, onde as pessoas nos procuram. A gente faz a marcação, né, conforme a necessidade. Essas crianças são triadas, é visto se elas têm realmente um quadro psiquiátrico ou se na verdade o problema é um outro fator ambiental que requer um outro tipo de abordagem, né, e quando a gente detecta que realmente é um transtorno psiquiátrico, elas ficam no serviço e são encaminhadas para os ambulatórios respectivos. Nós temos, por exemplo, na quinta-feira à tarde, um ambulatório que trata só de TDAH. Então, todas as crianças que são atendidas, é um trabalho que é direcionado tanto da parte da psiquiatria quanto da psicologia, né, montado para atender essa demanda específica do TDAH. Então, a pessoa que precisa desse serviço se dirige direto ao Hospital Mental de Messejana? Isso. E há também casos em que os CAPs fazem esse encaminhamento? Sim. Né, a gente sempre mantém uma parceria com os CAPs, inclusive de momentos em que a gente também encaminha pacientes para os CAPs, quando a gente já vê que a criança já está com um quadro estável, né, que pode ser manejado, né, no município, porque como a gente acaba recebendo uma demanda também do interior do estado, então a nossa demanda ela é muito maior, né, porque os CAPs eles ficam restritos à população de Fortaleza, né? E aí a gente tem que fazer o serviço andar para poder dar acesso também ao interior do estado. Tá ok, doutor Alexandre, muito obrigada pela participação aqui com a gente, espero que tenhamos outra oportunidade. Tá bom, eu que agradeço. No próximo bloco, vamos ver como estimular seu filho na idade certa. Será que você está fazendo tudo da maneira correta? Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Brincar é uma maneira de se expressar, de se autoconhecer, descobrir o mundo. A importância do brincar para a criança e família está muito além do momento de lazer e é, na verdade, essencial para o desenvolvimento e a interação entre os pequenos. Sobre o assunto, eu converso agora com a fisioterapeuta e psicomotricista especializada no desenvolvimento infantil, com doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Cristiane Oliveira. Seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Obrigada pela participação. Então, doutora, como é que a gente deve estimular, assim, da maneira mais correta possível, os nossos filhos durante a infância? Bom, não tem uma forma mais correta, né? Eu costumo dizer que cada família vai encontrar a sua forma correta de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, né? O que é importante é que essa criança tenha possibilidade de se desenvolver, né? Tanto motoramente, psicologicamente, emocionalmente. Então, a presença da família atenta a essa criança, o olhar desse pai e dessa mãe, mesmo que não possa estar presente o tempo inteiro, porque trabalha e tudo,
mas a presença desses pais atentos com essa criança é a forma que essa família vai descobrir quais são os interesses e as necessidades específicas de cada criança. Uhum. Às vezes a gente acaba, sei lá, por querer oferecer o melhor para os nossos filhos, né? Oferecendo demais. Às vezes é a TV ligada, são muitos brinquedos espalhados pela sala. Isso pode, de algum modo, prejudicar o desenvolvimento da criança? Assim, não é o ideal, né? O ideal é que essa criança ela tenha a oportunidade de conhecer aquele brinquedo, às vezes até individualmente. Porque quando você tem um excesso de informação, a gente mesmo fica meio perdido, né? Então, se você tem um excesso de informação, ela fica, eu presto atenção nesse, eu presto atenção naquele, tem muitos estímulos ao mesmo tempo, fica como se fosse uma poluição de estímulos, né? E ela mesmo fica, perde às vezes o interesse de focar, de descobrir, de conhecer um determinado brinquedo, porque ela quer, nessa fase, né, tudo ao mesmo tempo. Então, se você favorece um espaço onde está tudo muito tumultuado, fatalmente essa criança ela vai ficar dispersa, independente dela ter alguma dificuldade ou não. Então, isso pode acabar gerando um prejuízo, assim, em termos de concentração? Não sei se a palavra certa é prejuízo, mas desorganiza de alguma forma, né? Então... Existe uma fase, assim, da infância em que os pais devem ter mais atenção e observar mais de perto o comportamento de filho, assim mesmo na tentativa de identificar se ele tem algum problema, se precisa de um auxílio, né, de procurar um profissional especializado, né, para tratar algum déficit, algum problemazinho que a criança possa apresentar? Os pais, eles conseguem identificar isso no dia a dia mesmo, né? Não tem uma idade, assim, o diagnóstico, geralmente, ele é feito nessa idade escolar, da primeira infância, porque a escola é o palco, né, o primeiro palco onde essa criança vai vivenciar as suas experiências sociais, onde ela vai ser estimulada a desenvolver habilidades. E aí, nesse momento, essas crianças que têm alguma dificuldade, elas começam a demonstrar essa dificuldade porque elas estão ali nesse meio onde é solicitado esse tipo de um feedback de aprendizagem. Exatamente. Então, por isso, eu acredito que nessa fase seja mais facilmente identificada, porque essa criança ela é submetida a esse ambiente onde é solicitado que ela tenha esse tipo de comportamento onde a grande maioria deveria ter. E ali ela começa a ser mais visualizado a sua possível dificuldade. Então, nessa primeira fase, onde a criança ela entra no ambiente escolar, fica mais nítido essa sua dificuldade. Doutora, e como é que a brincadeira, né, pode ajudar a criança no desenvolvimento psíquico, na criatividade, até mesmo na relação com ela mesma, né, no autoconhecimento? Quando a gente coloca essa criança num circuito psicomotor, por exemplo, ali a gente faz com que a criança vivencie, né, a conhecer o seu esquema corporal, a trabalhar o equilíbrio, a coordenação motora, a tomada de decisões. Então, se a gente tem um circuito onde a gente tem obstáculos, onde a gente tem, ela tem que passar por cima, ela tem que passar por baixo, ela tem que perceber o corpo dela no espaço, né, e executar essas atividades. Quando a gente está com essa criança também no grupo, favorece também as questões sociais em pares. Então, ela tem que também vivenciar a sua frustração, solicitar a ajuda do colega para atingir um obstáculo mais elevado, esperar o seu momento. Então, trabalha, além da questão motora, da questão da sua organização corporal, espacial, também trabalha essa questão social, da socialização, que é muito importante. Porque essas crianças, elas não têm só essa questão da dificuldade na educação, né? Ela também tem dificuldade na sua impulsividade, na sua frustração. A criança com TDAH. Com TDAH, ela tem... Isso vai além da questão escolar, né? Essa dificuldade, esse sofrimento dessa criança, ela vai também para o seu espaço social. Então, quando a gente consegue fazer com que essa criança fique mais centrada, que ela se organize corporalmente, consiga se concentrar, isso fatalmente vai fazer com que ela tenha benefícios na sua vida como um todo, e não apenas na aprendizagem escolar.
Mas é muito importante que essa criança ela seja vista pelo seu médico responsável, né? Que essa família esteja atenta, que ela faça suas terapias individuais, porque cada caso tem uma necessidade, né? E essa parceria com a escola, que é quem traz para a gente esse feedback do comportamento, da evolução, né? Porque diariamente essa criança está num período grande do dia nesse ambiente escolar. Então é lá que a gente tem um grande feedback desse comportamento junto com a família. Doutora Cristiane, hoje em dia é muito frequente assim, a gente se deparar com situações em que os pais trabalham o dia todo, não é? Às vezes a criança fica em casa sob os cuidados de uma babá, ou mesmo de uma tia, de alguém que tem outros afazeres e deixa a criança vendo TV por muito tempo, né? Não tem tempo de brincar, de interagir com essa criança. Eu gostaria que a senhora pudesse orientar um pouco e falar um pouco sobre a importância dessa interação, principalmente com os pais, no momento da brincadeira. Pois é, eu sempre oriento, mesmo que o pai esteja pouco tempo do dia com essa criança, mas que naquele momento ele realmente esteja inteiro com aquela criança. Então, convida essa criança para um jogo, convida essa criança para ler um livro, pergunta para essa criança como é que foi o dia dela, vamos brincar de massinha, vamos brincar de pintar, do que for agradável para essa família fazer, mas parar naquele tempo, ou para um bate-papo, para uma conversa informal, mas para conhecer o seu filho, conhecer, ele está em sofrimento, o que está acontecendo com essa criança, né? E vamos deixar um pouquinho essas tecnologias, a televisão que ela já fica grande parte do dia, vamos deixar isso para uma outra fase da vida, para um outro momento, onde vai acontecer, né? Hoje em dia isso vem cada vez mais precoce e é real, mas nesse momento, pai e filho, se você está ali, que fique inteiro com essa criança, que fique naquele momento realmente voltado para isso, para essa interação. Essa questão tecnológica, né? Também os pais às vezes acabam se prendendo muito a essa coisa do celular. Às vezes eu testemunho situações em que o pai desceu para brincar no prédio com a criança, sei lá, foi pegar na escola, está voltando para casa, algum momento que eles têm ali juntos, em vez de ele fazer essa entrega, né, desse momento com a criança, ele acaba ficando no celular, vendo uma mensagem do WhatsApp que chegou. Então isso realmente é maléfico, né, nessa relação. Eu sempre oriento. Elege o que é prazeroso de atividade de lazer, por exemplo, para essa família. Essa família gosta de ir à praia, gosta de ir a uma praça, gosta de ir a um parque. Então isso traz um vínculo, fortalece um vínculo com essa família, né? E vamos tentar deixar realmente essa tecnologia para um momento mais propício, um momento mais futuro, né? E vivenciar esse olho no olho com seu filho, né? O contato corporal com seu filho e descobrir junto com essa criança um momento de prazer nessa relação. E aí, quando tem prazer nessa relação, facilmente a gente vai descobrindo, né, o que é bacana, sem dúvida, e o que ajuda agrada. a fortalecer a relação pai-filho, ajuda a estabelecer limites, a cultivar o respeito, né, da criança pelos pais. É sempre bem saudável. Quero te agradecer, Cristiane, pela participação aqui com a gente, tá? Foi um prazer, espero que a gente tenha outras oportunidades futuramente, tá? Obrigada. Bom, Vida e Saúde de hoje fica por aqui. No próximo programa, o doutor Evangelista Torquato vai estar aqui conosco no estúdio para falar um pouco sobre infertilidade e reprodução humana assistida. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, mande a sua pergunta para o nosso e-mail jornalismo@tvopovo.com.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá! Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto.